pastora. É assim mesmo. Caiu, sabe? Caiu, assim, ó, pá, caiu. É assim. Olha, gente, vou falar para vocês, quando os encontros proféticos são aqui nas nações, a guerra é maior. Você já começa a orar em línguas aí no Brasil, a marchar, porque é assim, não é fácil que nem não. Aqui é outro nível de batalha. Então vai Aqui caindo, vai caindo, a gente vai salvando e vai continuando. cada nação é um nível, né? A senhora já percebeu nessas viagens aí que a gente faz, né? A gente falou, opa. Jesus, pastora. Sim. Pastora, e eu vou fazer uma pergunta assim para a senhora. Hoje, diante de tudo isso, qual é o nosso posicionamento como igreja para lá fora, para outras pessoas? Como você ajuda outras pessoas, mesmo que você estando dentro de casa? Qual é o seu posicionamento? Qual é o posicionamento que não pode ter? Então, uma das coisas que o Senhor quer restaurar também, além da intimidade, da santidade, do conhecimento da palavra e do relacionamento família, o Senhor quer restaurar uma característica que é muito importante na igreja hoje, que precisa ser restaurada a partir desses dias, que é a compaixão. A compaixão. A compaixão, que é o amor, né? E o amor que onde ao próximo. Por exemplo, Jesus tinha compaixão aos feridos, Jesus tinha compaixão dos doentes, onde tinha um doente, ele sabia, ele ia lá e ministrava cura. Então, o Senhor está restaurando as raízes, a raiz de compaixão da igreja, porque a igreja estava ocupada com tantos outros afazeres, né, com tantas atividades, com tantas reuniões, com tantas visitas, e estava deixando de atender. É princípio, é fundamento de Deus que nós venhamos atender aos necessitados. É verdade. É Isaías 58, né? É o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum não é só a gente ficar sem comer, porque isso é para nossa santificação, para nós nos fortalecermos. Mas o verdadeiro jejum é atender aos pobres, aos necessitados, suprir a necessidade daquele que precisa, atender aos órfãos e às viúvas. O verdadeiro jejum de Isaías 54 é ter compaixão, não é ficar sem comer. Também, a gente tem que ficar sem comer também. Tem o jejum de Jesus, tem o jejum de Esther, que é o que a gente gosta de fazer, de Esther. Tem o jejum de Daniel, que é o mais difícil, depois de Jesus. Mas o verdadeiro jejum é compaixão, é você atender aos necessitados, aos órfãos e às viúvas. Então, neste momento que o Senhor está parando a sua igreja, Ele está restaurando os fundamentos da igreja que estavam em ruínas. Joana, estava ou não estava em ruínas? Oh. Tinham grandes e grandes e grandes igrejas e ministérios que estavam muito, muito formosos por fora, mas sem fundamentos nenhum. Então, o Senhor está restaurando a compaixão. Então, o que a gente pode fazer hoje? Né? Restaurar o altar de adoração na nossa casa, ao Senhor, intimidade, restaurar o nosso altar da nossa casa e restaurar a nossa compaixão com aqueles que precisam. E a gente compartilhar o que a gente tem. Pastora, mas eu estou sem emprego, estou sem receber meu salário, o que eu posso ajudar? Você tem um saco de farinha na sua casa? Você tem um pacote de arroz? Você tem um pouco de fermento, né? Lá a gente fala, na palavra era muito farinha e fermento por causa do pão. Você tem um pouco de óleo? O que você tiver na sua casa, né? Pegue um pouco, reparta com o seu irmão que precisa, com aqueles que estão precisando. Faz assim, faz uma ligação para aqueles que você conhece, né? E pergunta, irmão, você está precisando de alguma coisa? Isso é ser igreja de verdade, pastora Joana. Ser igreja de verdade não é nossos grandes tempos, não. É voltar a ser igreja de Atos. Eu já tenho falado muito sobre isso, né? Já voltarmos a ser a igreja de Atos. Como era a igreja de Atos? Eles compartilhavam pão uns com os outros, eles sentavam à mesa. Primeiro eles frequentavam a casa uns dos outros, porque os cultos eram nas casas. Olha aí, gente. Era maravilhoso. Não tinham templos. Então, eles compartilhavam pão, eles dividiam os seus próprios bens uns com os outros, com aqueles que necessitavam. Então, nós precisamos ser essa igreja de Jesus, que tem compaixão uns dos outros. Preciosa, está precisando de alguma coisa? Hoje mesmo,
Eu mandei, são muitas pessoas que a gente já cuidou, discípulos do Brasil que estão nas nações, que são pastores e que são missionários, e mais os nossos aqui, mais vocês, né, pastores, que são os pastores das igrejas que nós já foram abertas aqui na Europa. Então, hoje eu lembrei de mandar mensagem para um casal de discípulos nossos que já foram missionários lá na Índia, né? O Marcos e a Fernanda. Eu falei, Fê, vocês estão precisando de alguma coisa? Né? Tá faltando alguma coisa para vocês? Vocês são missionários, eu sei que é a igreja que mantém eles. Aí eles falaram, não, pastor, fica tranquila. Ajudem outras pessoas aí, porque o ministério né, que estava sobre nós ainda está nos ajudando, está enviando ofertas. Então, assim, a gente vai descobrindo. Manda mensagem para um, manda mensagem para os missionários. Vê na sua igreja, você pode fazer um encontro profético da sua igreja, ou um Zoom, né? E você perguntar, tem alguém passando dificuldade? Por favor, se você conhece, você sabe que tem alguém passando dificuldades financeiras, fale conosco. Nós queremos ajudar. Nós não temos dinheiro em espécie, mas nós temos comida, nós podemos levar comida até a você, ou temos também, tem igrejas, tem pessoas que têm bens, né? E precisam dividir nesse momento. Então, uma das coisas que mais Deus quer restaurar nesses dias, pastor, é a nossa compaixão. Isso é muito importante. Não tem como nós sermos discípulos de Jesus, igreja de Jesus, sem compaixão. Não tem. Não existe, né, pastora? Não existe, né? E eu vejo isso muito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela montou uma ONG aqui, ela é uma nova convertida. E, assim, aí semana passada ela falou assim, pastora, a senhora pode vir aqui me ajudar a fazer a cesta? Eu falei, claro, né, eu posso te ajudar. Né? Então, olha só, uma nova convertida juntando aquele monte de alimentos, buscando, né, pedindo para as pessoas, fazendo cesta para ajudar essas famílias que estão necessitando, né? Então, essa semana aconteceu de 5 famílias me procurarem, né? 5 famílias ali do grupo que a gente, né, tá aí trabalhando aqui em Bruxelas e precisando. Eu falei, na hora, eu saí pedindo para um, pedindo para outro. Não pode sair lá fora? Não pode, mas eu peguei e dei um jeito. A gente dá um jeitinho para dentro do carro, põe uma máscara, põe uma luva, corri lá, fui, fiz. E tá aqui, até as cestas estão aqui, que amanhã eu vou entregar. E as pessoas assim, a gente vê muitas pessoas com esse coração, essa compaixão com o próximo, né? Querer dar o outro, né? Nesse momento de dificuldade, porque não são todos que têm documentação. E tem ajuda. E aqueles que não têm? É verdade. E aqueles que não têm, pastora, compartilham o que tem, não é? Às vezes você não tem muito, você não tem dinheiro, você não tem muita comida, mas você tem uma roupa, você tem um cobertor, você tem amor. Então vai lá e leve um pouquinho de amor. Em forma de quê, pastor amor? Você tem farinha na sua casa, óleo e açúcar? Então, eu fiz um biscoito esses dias da minha tia que é farinha, açúcar, ovos e óleo, só isso. É o biscoito frito, sabe, de polvilho? Sim, sei. Então você tem farinha, açúcar e óleo na sua casa, faz um bolo, espreme uma laranja, faz um bolo pequeno e leve para um irmão que você sabe que está precisando. Não é a quantidade daquilo que nós vamos levar, mas é como nós vamos levar. Com amor, com compaixão. Um irmão está passando dificuldade, faz alguma coisa, faz uma canja. Tem arroz aí na sua casa? Tem um pouquinho de frango? Faz uma canja. Leva uma panela de canja para um irmão. Agora é o momento de nós demonstrarmos o amor, a compaixão uns pelos outros, o cuidado, o zelo, não é? É como a senhora mudou a nossa agenda, né? Mudou a agenda. Agora nós estamos na agenda de ter essa compaixão, de ajudar o nosso próximo, né? Ele mudou tudo. Mudou e também mudou os valores, né? É como se Deus estivesse falando assim, os valores de vocês estavam errados. Os valores de vocês estavam nas suas plataformas, os valores de vocês estavam nas suas redes sociais, os valores de vocês estavam nas suas roupas, nos seus sapatos, nas suas vestes, como vocês estavam indo para o culto, os valores estavam em tantas outras coisas, filhos. E o que realmente tem valor para mim é que vocês peguem o que vocês têm e dividam com aquele que não tem. Então, quem sabe é o momento agora de você abrir seu guarda-roupa e pensar assim, Deus, o que é que eu estou usando, o que eu não estou usando? Deixa eu abençoar esses irmãos, essas irmãs que estão precisando tanto,
né, de se alegrar nesses dias. E além da cesta básica, você pode levar uma bolsa, um cachecol. Nós estamos aqui na Europa, né? Vocês aí no Brasil, uma chinela havaiana. Inclusive, chinela havaiana a gente aceita, viu, gente? Pode mandar. Adoro uma chinela havaiana aqui, né, pastora? A gente ama chinela. Então, assim, qualquer forma de amor, de zelo. Isso. Por exemplo, nós que somos pastores, né? A gente tem aí os grupos das Pastoras Unidas da Europa, né? Então, ali, né? Perguntar, gente, alguém está precisando de alguma coisa? Nos grupos dos pastores, nos grupos da sua igreja, no seu grupo aí de discipulado, né? Vocês estão precisando de alguma coisa? Compartilhem conosco, quem sabe nós podemos ajudar. Se cada uma, né, dá um pouco de oferta, a gente supre aquela pastora que está passando dificuldade. É isso, eu acredito que é um momento que Deus está nos chamando para nos tornarmos a verdadeira igreja. A fake tem que cair por terra em nome de Jesus. Né? Tem uma igreja aí, antes da quarentena, que era meio fake, né, pastora? Só de nome. A igreja nominal. Eu achei tão lindo que a pastora Cleide, lá de Milão, da Itália, da igreja Sabaote, falou segunda comigo. Ela falou assim, Deus está destituindo a igreja Vasti. Olha que forte isso. Uau! A gente já ouviu muito sobre Vasti, Esté, né? Eu mesmo já... Aí eu falei, mas a igreja Vasti, pastora? É a igreja Vasti. A igreja que estava ocupada demais para o rei. Uau! A igreja que estava ocupada demais para obedecer ao rei. Deus está destituindo a igreja Vasti, foi o que ela falou. E neste momento, Deus parou a igreja Vasti e falou, sai fora. Você não tem tempo para mim. Você não tem tempo para me obedecer. Você não tem tempo para me acompanhar. Você não tem tempo para me ouvir. Igreja Vasti, sai fora que eu vou te substituir pela Esther. E ela falou assim, a pastora Cleide, lá da Itália, falou assim, e Deus está levantando agora, nesses dias, Deus está levantando agora, nesses dias, a igreja Esther. Qual é a igreja Esther? A igreja que obedece, que ouve a voz de Deus e obedece. Primeiro, a igreja que se embeleza, né? Que nós estamos nos embelezando espiritualmente, né? Tomando banhos de óleos espirituais, né? Tomando banhos de estudo e conhecimento da palavra. Né? Agora é o momento, comer a palavra, tomar banhos de óleo espiritual. A igreja que se embeleza para o noivo, a igreja que se santifica para o noivo. Agora é o momento da igreja Esther se levantar. A Vasti já foi destituída. A Vasti era bela, viu, pastora? A Vasti era muito bela. A gente sabe disso. Era uma das, ou talvez a mulher mais bela do reino. Mas Deus está levantando uma outra rainha, Esther. A igreja Esther. Não somente da beleza da Vasti, mas a igreja obediente. A igreja Esther é a igreja que obedece, que ouve a voz de Deus, que paga o preço de jejum, oração. A igreja Esther paga o preço de jejum. A igreja Esther paga o preço em oração. E olha que eles estavam sendo ameaçados de morte. Eles estavam vivendo um momento pior do que esse que nós estamos hoje. Perseguição de morte. E ela convocou o povo para jejuar e orar. E vamos dizer, vamos rasgar os nossos corações. É tempo de arrependimento. A igreja Esther é a igreja do arrependimento. Entende? É isso. A igreja Vasti é a igreja da aparência. Vamos repetir todos juntos? A igreja Vasti é a igreja da aparência, aquela coisa bonita, mas que não obedece. Desobediente. E a igreja Esther é a igreja da obediência. Aquela que obedece, né? Que obedece. Eu achei tão lindo isso para nós hoje, tão profético, né? Muito. O destituição de Vasti para um novo reinado de uma nova igreja que está se levantando nesses dias para jejuar, orar, adorar o Senhor 24 horas por dia e obedecer a sua voz, não é? Amém, amém, glória a Deus. Nossa, não dá nem vontade de parar, né? Pastora, tem tanta coisa aí que eu quero falar. Olha aí, ela colocou a igreja, a Bianca é lá do CTMDT. Bi, um beijo, foi nossa aluna lá. Igreja Vasti, igreja da aparência. Igreja Esther, a igreja da obediência, da santidade. Sabe, pastora, para terminar, eu quero só
finalizar com uma palavra que Deus me deu essa semana. Amós, capítulo 9, a partir do verso 11. Nos últimos dias, eu, o Senhor, restaurarei o tabernáculo de Davi, caído de Davi, e restaurarei as suas brechas. Amados, a igreja que Deus quer levantar nesses últimos dias não é igreja, templo, denominações. Apesar de que a gente tem uma denominação para organização humana, mas não é essa igreja que o Senhor quer mais. A igreja que Ele quer levantar é a igreja tabernáculo de Davi, 24 horas de oração e adoração sem cessar. Amém. Por que que Ele quer restaurar o tabernáculo dele nesses últimos dias? Porque lá, quando Davi teve o seu tabernáculo, por 33 anos, ele nunca perdeu uma guerra. Porque havia adoração 24 horas sem cessar por trás do reinado dele. Se nós levantarmos uma casa de oração única das nações, 24 horas sem cessar, eu, você, pastora Joana, vocês aí do Brasil, lá de Israel, lá da Arábia Saudita, irmãos e cristãos das nações, né, levantando um altar de adoração ao Senhor 24 horas, 7 dias por semana, uma casa de oração funcionando, oração. Você já pensou? A gente tá dormindo, a gente sabe que tem alguém orando, tem alguém adorando em alguma nação. E a gente não vai ter, né? Não é? Então, esse tabernáculo 24 horas vai nos dar autoridade, vai nos dar força espiritual para nós rompermos os céus e nós vamos ser fortes na guerra. Assim como Davi foi forte em todas as batalhas, ele nunca perdeu uma só batalha, porque atrás dele havia esse tabernáculo funcionando. Então, o Senhor quer que nós levantemos esse tabernáculo, né? Porque Ele quer ser adorado, sim, mas porque Ele quer nos fortalecer para as batalhas que estão ainda por vir. Entende? Amém. Então, uma das coisas que Deus quer restaurar nesses dias é o tabernáculo caído de Davi. Porque as 24 horas de oração e adoração vai nos dar autoridade, força espiritual para enfrentarmos as guerras que ainda estão por vir. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, a gente tem que levantar um altar de adoração, buscar o Senhor nesses, né, mais e mais. Aqui quando um tá tocando violão, o outro tá tocando bateria, o outro tá tocando piano. A senhora viu aqui, né? Tem uma sala só disso. Sim, você... E aqui de manhã... É lindo demais, vocês são casa de oração, essa casa. É oração aqui, e é isso, nós temos que levantar esse altar, né, de adoração, de busca ao Senhor, como a senhora falou, né, o nosso banho, agora o nosso óleo, nosso sabonete, é isso aqui agora, é passar mesmo, buscar e se alimentar dessa palavra, né, porque é só ela para nos alimentar, não é verdade? Para a gente preparar para a próxima etapa, porque vem outra aí, né, como a senhora falou. Tem muita gente aí tá falando que não vai ter, que isso, aquilo outro. Não. E tudo que está acontecendo é a palavra de Deus e tem muito mais para acontecer. Tem muito mais. Leiam a palavra e ouçam os estudos dos sinais do fim que eu tenho postado aqui no canal de YouTube. Compartilhem, porque esses estudos são muito simples, mas são bíblicos. Eu leio a palavra com vocês e mostro na palavra todos os sinais que estão acontecendo dos céus e da terra. E que nós vamos estar aqui ainda como igreja, vamos ver muita coisa acontecer, mas nós vamos ser fortalecidos no Senhor, protegidos por Ele. Aqui o rapaz aqui do Dunamis está colocando assim, deixa a live gravada, por favor. Pastora Lília, você falou sobre isso ano passado, sobre esses sinais, que Deus... lembra de cada palavra profética que você liberou esses dias também. E ela falou assim, deixa a live gravada, por favor, porque eu estou voltando para o trabalho. Ele é missionário lá na base do Dunamis. Amém. Então é isso, gente. Leiam a palavra, estudem, ouçam os estudos que eu estou dando, e depois, mas lê várias vezes, porque o Espírito Santo vai falar com vocês. Não ouçam falsos profetas que estão profetizando palavras bonitinhas, que tudo vai melhorar. Isso não é verdade. Não é verdade. É verdade. Uma coisa que a senhora falou aí, bem rapidinho, para a gente já concluir, que o ano passado, na conferência do Águias, que a senhora teve aqui, que a gente fez aqui em Bruxelas,
E até eu tenho um pequeno vídeo da senhora né, falando sobre esses últimos tempos, o que nós estávamos, que Deus estava aí, na virada do ano, esse novo ciclo que ia acontecer, que nós tínhamos que nos preparar. Depois eu até vou mandar esse vídeo para a senhora, que esses dias eu falei assim, nossa, parecendo que ela, né, Deus estava purinho ali na vida dela, já profetizando, já virando esse ano. E a pastora Lília também, a senhora lembra que ela ministrou e ela já foi subindo no púlpito e falando que Deus estava concluindo um novo ciclo aquele ano, né, o ano de 2009, e que estava começando um novo ciclo. Verdade, e lembra do relógio? Meu Deus, que louco. Lembra do relógio? Que ela pegou e ainda me deu e ainda profetizou. Então, assim, esses dias eu estava assim, lembrando que esse é um novo tempo, exatamente, que a igreja, a senhora ainda, eu lembro que Deus usou a boca da senhora para falar assim, que a igreja era para se preparar pelo que estava para vir nesse novo ciclo. Por vir. Meu Deus, foi mesmo, pastora. Me manda esse vídeo, que são tantas palavras que eu não lembro que eu liberei isso lá na Bélgica. E a senhora lembra que eu fui lá e coloquei várias bandeiras, tudo no púlpito assim? A senhora estava ministrando e eu fui colocando algo assim, muito profético foi aqueles dias aqui, o ano passado. Então, assim, é Deus aí, né, cumprindo aí, levantando, e como a senhora falou, nós temos que dar ouvido aos verdadeiros profetas, e não os falsos profetas. Os falsos profetas sempre aí, verdade? Sim, amém? Então, vamos orar, amém. Para terminar. A senhora está vamos cansada, orar. Muito trabalho. Vamos orar. Eu queria que a senhora orasse, né, para todos aqui nessa live que está aqui, para as nações, para todos nós, amém? Sim, eu quero falar que Deus tem falado com todos os profetas dele, são muitos mesmo, como a Bianca está falando aí, são muitos profetas que têm tido sonhos, visões, palavras proféticas, que estão liberando sobre as nações, que realmente os sinais do fim estão acontecendo. Então são muitos profetas de Deus estão sendo levantados em várias, né, os pastores profetas, pastores da arte, pastores da adoração, que estão realmente sendo usados por Deus para avisar a igreja desse tempo, e que nós precisamos nos santificar, precisamos nos fortalecer para aquilo que ainda está por vir. Então, tudo isso que nós falamos na live aqui, né, que são os fundamentos da igreja que estão sendo restaurados, que é a intimidade com Jesus, a vida de santidade, a santidade, o conhecimento da palavra, que precisa ser restaurado, né, a compaixão entre os irmãos, né, o suprir da necessidade uns com os outros, a comunhão. Esses 5 fundamentos, a comunhão, precisam ser restaurados nesses dias para que a igreja tenha fundamentos, base para tudo que está por vir, ela esteja firmada na rocha, firmada, porque ela tem raízes em Deus, né? Amém, então vamos orar. Vamos orar, pastora. Depois você me manda essas palavras aí da Bélgica. Tá bom. Não estava lembrando que Deus, né, usou tanto. E eu lembro que quando a gente começou a orar pelas nações, que a senhora, né, espalhou as bandeiras, eu lembro que muitas de nós tivemos dores. Lembra que a gente chorava como se fosse dores de parto pelas nações. Foi um choro assim que todo mundo né? Foi caindo até a pastora Cris, ela tá aí, ó, a gente acompanha na live, ela escreveu, foi muito forte, foi mesmo, é verdade, porque ela estava com a gente, né? Então, assim, olha só, né? Algo assim que Deus estava falando para a gente cumprindo aí. Foi, a gente orou pelas nações e o Senhor nos deu dores de parto e a gente orou falando, Senhor, fortalece o teu povo nas nações e reaviva a tua obra. Aí o Senhor parou a gente para reavivar. Tirou. A primeira coisa que Deus faz quando Ele quer um avivamento é nos parar, né? Porque como é que nós vamos atrair o avivamento com ativismo? A gente só atrai avivamento com oração e adoração contínua, sendo caso de oração. Amém? Amém. Deus abençoe. Sim, ela está pedindo para eu contar o sonho. Tá no meu Instagram aqui. Eu tive um sonho 2 semanas atrás que eu estava grávida, de 7 meses. Não era uma gravidez de 9 meses, era de 7 meses. E aí eu falava, gente, vai nascer. Eu sentia dores de parto. E eu falava, gente, vai nascer, vai nascer. E as pessoas dizendo, não vai nascer, não está na hora. Eu falei, vai nascer. Chama o João que vai nascer, chama o pai. E as pessoas não acreditavam. E aquele bebê estava nascendo.
E aí eu contei para alguns profetas amigos, e um deles, que foi até o Robortella, falou assim, Li, essa mulher que você no sonho é a igreja nós, que estamos gerando o último avivamento. E esse bebê que vai nascer é o último avivamento. Nós estamos gerando com dores de parto. Vai nascer e as pessoas não estão acreditando que vai acontecer algo muito forte e realmente nós estamos gerando. Então, como que nós vamos ver esse bebê nascer? Continuando em oração, adoração ininterrupta e gerando com choro, com pranto. Senhor, faz a tua vontade em nossas vidas, nas nossas nações. Levanta-nos, Senhor. Nós vamos precisar estarmos cheios do Espírito Santo para passar por tudo que nós vamos passar daqui para frente. Amém. Amém. Vamos orar. Amém, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um aqui que está aqui nesse encontro, Senhor, tão profético do Senhor para nós, que o Senhor está falando tanto conosco através dessas palavras. Senhor, nós colocamos a vida de cada um, de cada pastor, tão preciosos esses pastores aqui da Europa, lá do Brasil, discípulos nossos que estão nos acompanhando. Senhor, nós oramos, Senhor Pai, para que o Senhor realmente nos pare. Muitos de nós estamos dentro das nossas casas, mas nós não estamos parando para te ouvir. Então, Senhor, que a gente venha parar agora. Senhor, nossas atividades, nossas preocupações, até coisas que estamos fazendo, lives, qualquer coisa que a gente esteja fazendo que não é a tua vontade. Nos tire do ativismo, até mesmo de dentro das nossas casas, e nos leve para o lugar secreto, para conseguirmos ouvir a tua voz e o que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós. A restauração do altar da intimidade, a restauração do altar da santidade, a restauração do altar, Senhor Deus, da comunhão, do relacionamento entre os irmãos, o altar da compaixão, de suprir uns aos outros em amor. Nos ajude, Senhor, a nos arrepender daquilo que desagradava ao Senhor, de pedir perdão àqueles que nós precisamos pedir perdão, de restaurar altares do nosso coração, Senhor. Que seja um tempo de conserto e arrependimento e que venhamos nos tornar verdadeiramente a tua igreja. Venhamos deixar de ser a igreja Vasti, a igreja da aparência, para nos tornarmos a igreja Esther, a igreja da obediência, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te clamamos que seja um tempo profético do Senhor, que cada um venha se fortalecer em ti. Que seja um tempo onde a sua casa de oração vai ser levantada, erguida sobre as nações e estabelecida sobre a face da terra até o dia da sua volta, Senhor. Levanta-nos como casa de oração para todas as nações. 24 horas de adoração e oração sem cessar. Leva-nos a ser verdadeiramente a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.